escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Começando agora mais uma aula da nossa escola dominical com a nossa super revista na lição 12. Isso mesmo que você ouviu, já estamos na lição 12. Gente, eu não sei vocês, mas tá passando rápido esse trem aqui. 12, 13 e aí já termina. Aí já tem a próxima revista. E eu espero que vocês tenham gostado, porque essa revista aqui nova, ela é bem legal, né? Super colorida, eu amei. Bom, voltando ao assunto da aula, começamos hoje a nossa aula sobre o Rei dos Reis voltará. E aí, você sabe quem é esse Rei dos Reis? Bom, acho que você sabe. Mas se você não souber, tudo bem, porque a gente vai falar aqui. Vamos começar com uma oração antes. Então, feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor neste momento. Senhor Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor nos deu. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem cuidado de nós. Orando especialmente agora pela situação da nossa cidade, que está passando por uns períodos bem complicados para algumas famílias, mas que o Senhor tem capacitado todos aqueles que têm a disposição, tocado no coração dessas pessoas para ajudar, e que nós possamos também ter essa vontade de ajudar o próximo. Senhor, obrigado por essa aula que vamos ter agora, que o Senhor abençoe a palavra que vai ser ministrada aqui na nossa aula e que ela fique nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bom, pessoal, orei pela situação da nossa cidade, né, de Jaú, porque teve aquele enchente, aquela toda preocupação que teve em volta das famílias que perderam muitas coisas. Lembrem bastante de orar pelas pessoas que perderam casa, comércio. É muito importante a gente lembrar. E claro, ajudar sempre que a gente pode com as ações sociais. Tá bem? Bom, vamos agora para a nossa lição. A lição de hoje é: o Rei dos Reis voltará. Para começar, quem é esse Rei dos Reis? É Jesus? Bom, espero que você soubesse. Se você não sabe, estou te contando agora. É Jesus, o Rei dos Reis é Jesus. E o que você sabe sobre Jesus? Bom, até então, aqui na nossa revista, a gente foi vendo muitas coisas durante a trajetória de Jesus aqui na Terra e outras coisas. Quando ele veio, cumpriu o seu propósito, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. E isso é sabido, né? A gente sabe isso das histórias. Mas você sabia que ele vai voltar um dia? É por isso que a gente fala, o Rei dos Reis voltará. E tem gente meio que duvida disso. Mas eu estou aqui para mostrar para vocês o quanto a Bíblia fala sobre isso. Você sabia que a segunda vinda de Jesus é falada mais de 300 vezes na Bíblia? Não é pouco. E a gente sabe que a Bíblia é a verdade das verdades. Ela é fonte de todas as verdades, porque ela é unicamente verdadeira. Ela não tem mentira nela. Tipo, todo o que Deus quis passar pra gente ter de conhecimento aqui na nossa vida, porque Deus fala, obviamente, em nossos corações, de outras formas, mas a Bíblia é algo tipo, explícito, tá aqui, ó, tá escrito. E tudo que tá aqui é plenamente verdade. Se a segunda vinda de Cristo é descrita mais de 300 vezes, eu acho que é porque é verdade, né? Bom, e uma outra curiosidade que reforça muito isso também é que a gente sabe que a primeira vinda aconteceu. Jesus veio na Terra. Tem provas que comprovam que Jesus realmente esteve aqui na Terra, que ele veio. E assim, na Bíblia, a primeira vinda é descrita 8 vezes menos do que a segunda. Peraí. A primeira vinda de Cristo foi descrita menos vezes, ou seja, 8 vezes menos do que a segunda?
Bom, gente, eu não sei vocês, mas se a primeira foi descrita 8 vezes menos e aconteceu, imagina a segunda, que foi descrita 8 vezes mais do que a primeira e tem gente que ainda que duvida. É óbvio que é verdade. Gente, como assim não é possível, né? Bom, mas tem gente que ainda... Óbvio, tem gente que duvida e tem gente que acredita, até fica fazendo umas previsões, assim, gente, quando será que vai ser? Quando que vai acontecer? Tenta fazer de acordo com o alinhamento das estrelas, tenta pegar passagens da Bíblia e tentar decifrar quando que vai ser essa vinda e fazer previsões de quando o mundo vai acabar, quando Jesus vai voltar, fazer aquele escarcéu todo, não é mesmo? Vocês já viram pessoas que às vezes estão pela internet e falam, às vezes aparecem em livros, filmes. Você já ouviu alguém falar sobre isso, né? Uma das vezes que é descrito na Bíblia é de uma passagem que a gente vai ler hoje, que é do nosso texto base, de Mateus 25, de 1 a 13. Então a gente vai abrir lá e vai ver que Deus nos mostra uma das formas, né? Lembra que eu falei que foram descritas mais de 300 vezes? Essa é uma das mais de 300 vezes que foram citadas na Bíblia, na segunda vinda. Lá em Mateus 25, de 1 a 13, conta a parábola das 10 virgens. A gente vai ler e aí eu vou falar aqui pra vocês mais ou menos o que ela significa, pra gente também abordar junto com toda a temática da nossa aula, tá bem? Bom, então vamos ler juntos. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram e encontrar-se com o seu noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: "Eis o noivo! Sai ao seu encontro!" Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: "Dai-nos o vosso azeite." Elas estavam pedindo o azeite das outras, que levaram a mais. "Porque as nossas lâmpadas estão se apagando." Mas as prudentes responderam: "Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que os vendem e comprai-o." E saindo elas para comprar, chegou ao noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, aclamando: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Mas ele respondeu: "Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora." Vamos agora interpretar o que a gente vai correlacionar com o assunto da nossa aula de hoje. Nessa parábola, nós temos as mulheres nécias e as mulheres prudentes. As prudentes levaram azeite a mais e as nécias não. O que acontece? No momento em que as prudentes tinham um azeite a mais, elas estavam preparadas. Elas estavam preparadas para a situação, porque elas sabiam que em algum momento isso poderia acontecer. É exatamente sobre isso, e é o que a gente vai falar bastante na aula de hoje. Lá no versículo 12, começa a dizer ali assim: "Mas ele," no caso o Senhor, que quando respondeu para as moças que estavam aclamando para abrir a porta, o Senhor respondeu: "Mas ele respondeu: Em verdade, verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora." Esse é um recado explícito para que a gente esteja preparado. Bom, preparado? Mas como que a gente se prepara? E para que eu tô me preparando, Brenda? Bom, lembra que eu falei que sempre tiveram muitos cálculos que tentaram prever quando que Jesus vai voltar de novo e tudo mais. Mas assim, nem a Bíblia fala pra gente quando que vai ser. Por mais que muitas pessoas peguem a Bíblia e falam, tentar achar lá e falar: "Ah, não, isso aqui deve ser por conta disso, fazer várias teorias."
Mas nem na Bíblia é descrito pra gente quando que vai acontecer. E se a gente abrir em Atos 1, a gente vai ver no versículo 10 e 11, que no momento em que o Senhor Jesus estava subindo, eis que aconteceu o seguinte. Estando eles, no caso os discípulos, estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Tipo, cara, por que vocês estão olhando aí para cima, né? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. É muito claro, ele vai voltar. Mas assim, não foi dito quando que ele vai voltar. Temos sinais, isso é verdade. E a gente vai falar sobre isso aqui também. Mas esses sinais vão nos indicando que a vinda está próxima, ou temos descrições de como vai ser quando Jesus voltar, mas não nos é falado exatamente quando Jesus vai voltar. Só que, como eu disse, a gente tem que estar preparado. E como a gente se prepara, a gente vigia, irmão. A gente vigia. E a gente tem um processinho chamado santificação. Você conhece? O processo de santificação é algo que todo seguidor de Jesus precisa buscar. É um processo, é algo que vai ser construído. A gente precisa estar cada vez mais próximo de ser um ser santo. Se a gente tem que se espelhar na imagem e semelhança de Cristo, Cristo foi o único que não tinha nenhum pecado. Ele era puro, ele era santo. A gente tem que buscar ser. Não significa que a gente não vai errar ao longo do caminho, tá bom? Porque, como a gente sabe, nós somos pecadores. Nós temos o pecado, nós temos o erro à nossa frente. Mas o que nos cabe é vigiar para não pecar, estar sempre orando, falando com o Senhor e pedindo sabedoria, discernimento, é a gente se arrepender dos pecados que comete, estar sempre num processo. É um processo. Santificação não é algo que decido do nada para ser e vou ser. E Brenda, você me falou que Jesus vai voltar e vai trazer umas pistas aí com ele. Que pistas são essas? Bom, é falado na Bíblia pra gente que a cada vez mais que se aproxima da vinda de Cristo, é falado que vão acontecer ameaças de guerras, cada vez mais fome, cada vez mais terremotos, desastres naturais. E olha só, várias epidemias causadas por doenças. É comum que eu tô falando aqui pra você. Qual é o contexto que a gente tá atualmente? A gente tá no meio de uma pandemia. Gente, tá vindo o Senhor. O Senhor tá vindo, ele tá a caminho e a gente tem que estar preparado. Temos essas pistas. Óbvio, a gente não sabe quando que vai acontecer, mas pode ter certeza que Jesus está voltando. O nosso contexto atual já fala muito. Por mais que a sociedade consegue avançar, por exemplo, com as vacinas, a gente tem um avanço da ciência para poder, com os remédios, ajudar a gente a superar isso. Mas a pista tá aí. Pandemias, epidemias são uma das pistas. Assim como desastres naturais. Olha tanta coisa que tá acontecendo. Tantas guerras, tantas de fome que as pessoas passam em diversos países, inclusive o nosso. Nós temos esses sinais. Mas assim, considerando o contexto atual, então você acha que tá chegando mesmo? Eu acho que tá, hein, rapaz? Eu acho que tá. Uma coisa que comprova muito a segunda vinda de Cristo é que principalmente até mesmo os anjos comprovaram que Jesus que ia voltar. Eu li com vocês isso já, lá em Atos, porque nesse momento em que Jesus estava subindo para os céus, 2 varões vestidos de branco puseram ao lado dos discípulos. Tipo, do nada, 2 caras de branco lá. Quem eram? Eram anjos. E imagina a situação. Já é uma coisa sobrenatural você estar vendo. Imagina, né, cara? Que louco você vê Jesus subindo aos céus
já deve ser uma coisa super sobrenatural. Mas agora você imagina os anjos chegar pra você e falar assim: ô, o que vocês estão olhando aí pra cima? Tipo, o que vocês estão tanto vendo? Relaxa, fica tranquilo, para de ficar olhando aí pra cima. O que a gente pode tirar isso? A gente não pode nem ficar de um lado muito bitolado e falar assim: meu Deus, quando que Jesus vai voltar? Ai, vamos lá, vamos pegar aqui, vamos tentar descobrir quando que ele volta, vamos fazer previsões, teorias. Mas também a gente não pode ficar aqui, ó, de braço cruzado, olhando para cima e esperando a vontade de Deus quando ele quiser mandar o filho dele de volta. Você tá entendendo? A gente precisa estar ali, equilibrado. A gente tem que saber que Jesus vai voltar, mas a gente também não pode ficar esperando aqui, folgadão. A gente tem que fazer a nossa parte. Lembra que eu falei do processo de santificação? Então, uma das coisas muito importantes ali no processo de santificação é a gente dar o nosso testemunho para as outras pessoas. E a gente faz isso mostrando, falando para as pessoas de Cristo, falando até com as nossas próprias atitudes, né? Eu acho que hoje em dia é muito difícil você chegar em alguém e já falando sobre Jesus. Claro, isso deveria ser algo natural da gente, não é mesmo? Até porque o Espírito Santo que capacita a gente e que capacita a outra pessoa a querer te ouvir. Não cabe a gente escolher, ou não vai caber a nós conseguir salvar aquela pessoa. Não é pela gente, não é por obras, é pela graça, não é mesmo? Então assim, a gente teria que ter mais coragem. Só que hoje em dia, eu gosto muito de falar bastante também para as pessoas de Jesus através das minhas atitudes. Porque as pessoas percebem quando você é diferente. As pessoas percebem quando você está contra algo que na sociedade é tão natural. E você tá lá, mostrando o seu posicionamento e mostrando que você é diferente. Ou até mesmo num simples bom dia que você dá pra uma pessoa super animado e a pessoa precisava daquilo. Sabe? É você mostrar Jesus para as outras pessoas através de você. Isso é maravilhoso, gente. Eu acho isso lindo. Mas assim, é o que eu queria mostrar aqui pra vocês. A gente precisa, enquanto Jesus não volta, a gente tem que fazer a nossa parte. Porque a gente sabe que não é por obras que a gente vai ser salvo, mas o que a gente fizer aqui vai ser julgado. E eis que eu trago pra vocês uma novidade, talvez, que muitos não sabem. Quando Jesus voltar, não vai ser só um mar de rosas, viu? Vai ser gostoso para quem está com Jesus. Os filhos dele, aqueles que realmente se converteram e estão de acordo com esse processo de santificação. Por mais pecadores que são, que tenham reconhecido seus pecados e estejam com Jesus. Mas para outras pessoas que não estão deste lado, vai ser terrível. E eu te asseguro isso. Porque quando Jesus voltar, ele vai voltar como um juiz. E o que faz um juiz? Julga, meu filho. Ele julga. E o que a gente mais sabe também é que Jesus é justo. Deus é justo. Não há injustiça por parte dele. Então, assim, sabemos que a salvação é pela graça, mas nossas atitudes também serão julgadas. Ok? Deixei aqui bem claro. Jesus é amor, mas Jesus também é justiça. Belezinha? Bom, o resumo total da nossa aula é: Jesus vai voltar. Jesus vai sim, e é tipo certeza, galera. Jesus vai voltar. Até Jesus voltar, a gente tem que estar preparado como processo de santificação. E nesse processo de santificação, a gente tem que mostrar Jesus para as pessoas, falar desse amor que a gente tanto tem para as outras pessoas, para que mais pessoas se juntem ao reino de Deus, a gente cumpra a nossa missão que Deus nos designou aqui na Terra e estar muito bem preparados. Gente, a lição de hoje trouxe notícia boa, né? Vai, combina comigo. Eu acho que eu tenho a impressão de que toda vez que eu venho dar aula pra vocês, eu trago notícias boas. Mas sabe por quê? Porque o evangelho é boa nova, né? Boa nova é boa notícia. Então, acho mais que justo a gente chegar nessa conclusão. Só trago notícia boa, gente. Se você estiver num dia triste e quiser só ouvir notícia boa, entra numa aula da escola dominical que você vai ficar todo feliz com notícia boa.
E é isso. Bom, pra gente finalizar a aula de hoje, eu queria fazer mais uma oração. Normalmente eu não finalizo a aula com oração, mas dessa vez eu queria fazer novamente. Por quê? Porque a gente tem que pedir muita sabedoria e disposição também para que Deus nos ajude nesse processo de santificação. E você, que talvez tenha ficado um pouco preocupado com a volta de Jesus, né? Às vezes, tipo, nossa, será que Jesus vai julgar o que eu tô fazendo? Calma, calma. Ainda tá em tempo. Mas precisa se preocupar não. Se preocupa num sentido, assim. Se você sentir no seu coração que você precisa mudar algumas atitudes que você vem fazendo, chega aqui comigo, vamos orar. Vamos fazer essa oração junto, ora aí com você. Pode conversar também com seus pais, com alguém confiável. E aí a gente vai se aproximar cada vez do Pai. É normal, viu? É muito normal a gente pecar. Mas não é o que a gente precisa fazer não, viu? A gente não deve pecar. A gente sabe que a gente comete o pecado porque a gente é pecador. Mas, quando a gente faz, a gente tem que reconhecer. E ainda tem tempo, viu? Ainda tem tempo de você estar com o Pai novamente e estar junto com Cristo na sua vinda. Certinho? Então vamos orar, feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos deu esse maravilhoso presente que é Jesus. Muito obrigado porque o Senhor nos enviou Ele para nos livrar de todo o pecado e nós estamos aguardando ansiosos pela sua vinda. Senhor, pedimos agora que o Senhor limpe o nosso coração dos pecados, que o Senhor nos ajude a reconhecer os pecados que nós cometemos e que nós nos arrependamos deles, Senhor. Nos ajude nesse processo de santificação, que não é fácil, mas nós sabemos que com o Senhor nada é impossível. Senhor, agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém. E é isso, pessoal, muito obrigado por assistir a aula até aqui, um grande beijo e até a próxima. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do